Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu gravando aqui mais um review de sistema operacional. Dessa vez, pessoal, eu queria falar mais uma vez aí do Big Linux, tá? 2023. Pessoal, esse sistema aqui é incrível, tá? Eu estava tentando testar algumas distribuições aí para ver se de fato eu conseguia ter um melhor proveito do meu hardware e também, pessoal, fazer com que rodasse o Farlight 84, que é um dos principais games aqui do canal, que eu costumo jogar bastante com os inscritos aqui do canal, principalmente com o Efraim, o Valdinei e o Michael, tá? Que sempre participa das lives dos games aqui, tá? É... Só que assim, galera, é... eu fiz um review aí do Tiger OS, né? Funcionou excelente na VM, né? Funcionou muito bem, rodou muito bem o sistema, mas infelizmente, pessoal, ele não instalou na minha máquina física, né? E aí eu tive ali uma decepção, né? Porque eu não consegui testar ela na minha máquina física por conta do kernel, que deu um erro de inicialização, tá? Eu instalei o Deepin, mas por alguma razão, galera, ele não me permitiu fazer atualização do sistema, né? Eu até consegui fazer uma atualização de firmware, né? Mas eu não consegui atualizar a loja, né? Nem os aplicativos da loja, não estava conectando. Tentei trocar os servidores e tudo mais para tentar resolver o problema, mas eu acabei perdendo aí mais ou menos umas 2 horas do meu dia, né? E sem sucesso, e eu acabei optando por trazer de volta o Big Linux para minha máquina. Tá? E qual que é o intuito desse vídeo aqui, tá, pessoal? Eu vou apresentar aqui para vocês 10 pontos positivos de vantagens, né, para você que quer sair do Windows ou macOS para Linux, tá? E por que que o Big Linux tem essas 10 vantagens, tá, sobre todas as outras distros, né? Claro que tem recursos aqui que outras distribuições de Linux têm também, tá, em suas respectivas interfaces gráficas, mas o Big Linux ele te entrega isso com muita facilidade. E tem algumas outras características que eu nem coloquei nessa lista aqui, tá? Mas que eu vou trazer aí num outro comparativo com o próprio Windows 11, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto eu criei, pessoal, uma anotação aqui, tá? Para poder comentar para vocês esses pontos, né? Porque falar de cabeça é até meio complicado. Eu poderia fazer essa anotação no meu smartphone, mas para não ter que ficar olhando aqui para dois dispositivos, né? Eu optei, pessoal, por fazer essas anotações em um documento online, né? Então, olha só, eu vou abrir aqui o meu navegador. Então, tem aqui, ó, vantagens em usar o Big Linux, tá? A primeira vantagem, pessoal, que eu quero comentar é justamente a interface, tá? O Big Linux, por ele ter essa interface, né, baseada no KDE Plasma mais recente, que é a 5.27, e eu acho que a partir do 5.24, 5.22 aí, o KDE ele já tem ali uma modalidade, né, muito grande. E isso, pessoal, facilita muito para quem gosta de customizar este trabalho, né? Personalizar ali o desktop, deixar mais organizado, trocar os temas, deixar de acordo com o seu humor. Eu, por exemplo, cada dia eu acordo com um humor diferente, então para mim é muito viável trocar os meus temas, né? Os meus ícones, a forma como meu sistema vai me proporcionar aquele dia de trabalho, tá? Então, esse seria um primeiro exemplo aqui de uma vantagem muito grande que o Big Linux tem sobre não só várias distribuições Linux, né, mas uma vantagem que pesa mais para o lado do Windows, tá? Porque, por exemplo, o Windows ele tem aquela cara padrão que você consegue trocar as cores dos sistemas do plano de fundo e nada mais. Se você quiser alterar a interface, você tem que aplicar muito software externo, tá? E o Big Linux não acontece isso, né? O KDE Plasma em si, ele não acontece isso. Por quê? Por ele ser uma interface, né, tecnicamente modular, tu consegue instalar diversas extensões, applets dentro da interface, né? Atalhos, né? Temas globais, né? Estilo de plasma diferente, estilo de aplicativo diferente, temas diversificados para todo tipo de software disponível dentro da interface, tá?
Aqui na aba de aparência, por exemplo, tu consegue, essa versão do Big, por exemplo, está trazendo aqui já alguns temas padrões aqui personalizados, mas quando tu clica aqui em baixar temas globais, tu tem uma infinidade de temas já pré-configurados para tu instalar e aplicar, e ainda pode modificar cada aspecto do tema individualmente, né? No meu caso, eu apliquei aqui o tema do Arc, mas cada aspecto dele foi alterado individualmente, né? Porque a gente tem aqui ó, o Cavanton, que a gente consegue deixar as janelas translúcidas, né? Tem o Classic, que também é um estilo de aplicativo diferente, tem o Breeze, o Fusion, e eu estou utilizando aqui, por exemplo, o Light, né? Estou utilizando ele para que o aspecto do tema ficasse aplicado corretamente, tá? Então aqui eu tenho esse blur aqui na parte, né, onde fica o nome das pastas, né, dos diretórios, e aqui eu tenho as minhas pastas, né, com esse aspecto de cores em degradê aqui, tá? Mais pendendo ali mais para o laranja e o lilás, né, mais escuro. Então isso é muito interessante. Eu posso escolher estilo do plasma, eu posso escolher cores, né, eu posso escolher decorações de janela, que são essa barra aqui, borda das janelas. Além disso, eu posso colocar bordas, né? Por exemplo, eu posso colocar bordas normais, né? Ele vai aplicar essas bordas aqui, ó, tá vendo? Na borda da janela, ou eu posso colocar sem bordas, tá? E aplicar, que a janela vai ficar apenas com a barrinha aqui, né? Que na minha opinião fica mais clean, tá, pessoal? Então tem aqui ainda a opção de baixar mais decorações de janelas. Eu posso deixar parecido com o do macOS, né? É, parecido com outros temas aí, né? Aqui, ó, são tudo decorações de janelas que vêm, né, junto com alguns temas que você instala, né? Como foi o que eu fiz aqui. Eu instalei vários temas e com eles vem junto, né, as suas, né, bagagens, né? As outras partes do tema aí que ele coloca ali, né? Ele coloca cada parte no seu diretório e aí quando tu vem na interface para aplicar o tema, tu tem as opções de alterar cada parte individualmente, tá? Eu posso alterar as fontes mais facilmente por aqui, né? Tudo dentro do mesmo painel, tá? Eu consigo alterar as fontes, o tamanho, o estilo e adicionar mais fontes ainda, tá? Posso forçar o DPI dela, né? E aqui em ícones, claro, não tem segredo, né, pessoal? Aqui eu posso instalar a partir de um arquivo local, né? Configurar o tamanho deles e eu posso baixar novos, né? Por exemplo, eu gosto muito de utilizar aqui, ó, o Colloid, né? Quando eu aplico o Colloid, é interessante esse pacote de ícones, porque ele se altera de acordo com a cor do sistema, tá, pessoal? Então eu gosto muito, muito de utilizar esse pacote de ícones por conta disso, né? Alguns arquivos, por exemplo, .iso, ele fica com esse aspecto aqui, mais cara de documento, né? Então, para algumas pessoas isso pode até incomodar um pouquinho, tá? Não é o meu caso, né? Eu estava utilizando aqui esse carinha aqui, né? Então, se eu abrir aqui, ó, você pode ver que já alterou aqui, né? E aqui, ó, dentro da pasta, né, dentro da pasta de sistemas, então ele fica com essa imagem de CDzinho aqui, né? Que para mim é muito mais, se parece mais com o tipo de arquivo que eu estou visualizando, né? Então vamos lá. Eu posso alterar os cursores individualmente. O Windows também tem essa função, outras distribuições também têm. Tá mais aqui no Big Linux com KDE, né? Manjaro com KDE. A maioria das distribuições que trazem essa versão do KDE, né, elas vão conseguir te entregar esse tipo de personalização aqui, tá? Tu pode configurar tanto o estilo do cursor, quando você instala, né? Ó, eu posso baixar novos cursores aqui, tá vendo? E quando você instala os temas globais, eles também trazem, né, seus próprios cursores baseados no tema, tudo bem? A maioria traz. Eu posso fazer o gerenciamento das fontes. Então, olha só, eu posso escolher aqui, ó, tem várias fontes da Adobe, né? Várias fontes aqui, muitas fontes legais para você utilizar e aplicar no seu sistema, tá? E você pode aplicar essas fontes em determinadas partes do sistema, tá? Através desse menu aqui, tá? Você pode configurar os grupos e aplicar, né? Eu não vou mostrar isso porque é uma parte do sistema que eu ainda não mexi, ok? E a gente tem por último nessa parte aqui de interface a tela de apresentação,
né, que é a tela de apresentação que aparece quando você vai inicializar o sistema. Antes de entrar no desktop, ele exibe uma animação, né? Então eu tenho diversas animações aqui. Por exemplo, a minha atual é essa aqui, ó. Vou dar um play para vocês visualizar. E aparece isso sempre que eu ligo o meu sistema, tá? Vou dar mais um exemplo. Eu vou aplicar, ó, tem essa daqui, ó, que é baseada no tema do Mac, que é bem bacana, né? Bem bonito, né? Fica ali uma mistura, né? Realmente, eu deixei essa aqui do Arch Linux, mas como eu utilizo muito tema paisagem, eu vou até aplicar essa daqui, tá? Ok, deixa eu fechar aqui por enquanto, vamos voltar aqui no documento. E pessoal, facilidade de instalação de aplicativos. Está aqui um ponto muito forte e muito positivo do Big Linux em si, tá? Que é a Big Store, a sua loja de aplicativos, tá, pessoal? É uma loja que funciona de forma magnífica, tá? Ela traz já habilitado aqui por padrão, né, os pacotes nativos, né, que já foram empacotados pela comunidade e funciona já de forma padrão com o Big Linux, tá? Tem o repositório AUR, né? Tem gente que fala UR, mas se eu não me engano é AUR, né? E tem os Flatpaks, tá? Os Flatpaks são pacotes aí que são mantidos pela própria comunidade que desenvolve o aplicativo, tá? Então, ele, tecnicamente são pacotes independentes. E os AUR são pacotes, né, que o Big Linux traz, né, e converte, né, para funcionar corretamente dentro do sistema, né? Também são pacotes bem atualizados, todos, tá? Mas o AU ele costuma quebrar mais, tá? Eu nunca tive problemas, mas já aconteceu com o Chrome, por exemplo. Eu utilizo a versão do repositório AUR, né? O AUR, e ele já quebrou algumas vezes. Eu tive que apagar minha pasta de usuário, tá? Então, eventualmente isso pode acontecer, mas ainda assim não deixa de ser muito seguro, ok? Na verdade, o maior problema não é nem questão de instabilidade, né? É questão mesmo da que eu acho que o Flatpak é ainda mais seguro que os aplicativos aqui do repositório AU, tá? Então, ok. O que que essa loja tem de diferente? O que que ela oferece de vantagem em cima de todos as outras distro e também que é capaz de bater de frente com a loja do Windows, tá? Em quantidade, a gente sabe que não, mas em qualidade a gente sabe que sim, tá? É uma loja que funciona de forma muito boa, né, de forma estável. Tem bastante coisa legal aqui, tem muita ferramenta. A facilidade que você tem para instalar e desinstalar coisas aqui é incrível, tá? Aqui, por exemplo, em escritório Switch Office, basicamente tu vai encontrar tudo que tu precisa para trabalhar com o escritório, né? Pacote Office baseado no LibreOffice, tem o OnlyOffice, tem o FreeOffice, né, tem o Calligra, né? Você tem um WPS aqui, tá, para você instalar. Tem bastante coisa aqui. Até que nessa parte aqui a gente tem só os principais, mas isso não impede de entrar numa loja de aplicativos, baixar o .deb, né, e instalar, tá? Ou até mesmo um AppImage, tá? Que tu consegue executar como se fosse um executável do Windows, ok? Então, voltando aqui para o início, a gente tem, por exemplo, na parte de compartilhadores e torrent, né? A gente tem aqui, ó, basicamente os principais aplicativos, né, para essa finalidade. Tem o KTorrent, o QBitTorrent, o Fragment, tá? Tem o Tixat, né? O FirstWire, né? Tem vários aplicativos aqui, tá, pessoal? Mas os principais mesmo são o KTorrent e o QBitTorrent, que todo mundo conhece e que funciona aí na maioria das distribuições Linux, tá? Você tem aplicativos de mensageiros e conferências também, né? São aplicativos que o Windows tem de sobra na loja, né? Mas que aqui você tem os principais, você tem clientes para o Telegram, Discord, né? Tu tem o Teams, né? Cliente, né? Software para comunicação de voz e qualidade via internet. Tu tem o Element Desktop, né? Cliente rico em recursos para Matrix. Tem aqui um aplicativo desktop elegante do Facebook Message, né?
tu tem basicamente, pessoal, o que tu precisa, né? Tem o Teams aqui também, ó, da própria Microsoft Teams para Linux, né? Então tu consegue fazer reuniões aí, né, com reuniões empresariais, né? Você tem os aplicativos para trabalhar, né? Tanto numa empresa quanto no pessoal, né? No seu dia a dia. Né? O Teams é uma ferramenta que o pessoal mais utiliza, né? Na empresa onde eu trabalhava, a gente mesmo utilizava o Teams, né? Então, se a gente fosse trabalhar com Linux lá, essa ferramenta, por exemplo, já não iria faltar, porque aqui tem, né? E é muito mais fácil tu ver isso no Big, né? E em outras distribuições como o Pop! OS, né? Do que em distribuições mais fechadas, tá? Aqui é só exemplo. Então, essa loja aqui, pessoal, eu não vou passar por todas as categorias, mas basicamente é isso, tá? Então, ainda tem vários aplicativos aqui para acesso remoto, para controle de servidor, né? Navegadores, por exemplo, você tem um monte. O Opera Mini e o Microsoft Edge, tá? Tu tem aqui o aplicativo para instalar, olha só, o web, tá? Esse aqui, ele é baseado no Edge, mas tu consegue instalar o próprio Microsoft Edge aqui tranquilamente, tá? Caso ele não apareça na sua loja, né? Tu consegue instalar ele tranquilamente, fazendo algum tutorial aí, tá? No próprio YouTube mesmo. Tá? Na parte de jogos, que eu acho que seria interessante, a gente tem categorias diferentes, tá? Criadores de jogos, emulador, né? Emulador retrô, né? Tem emuladores, tem um monte. Tem vários aqui, RPG educacional, outros sistemas aqui, né? Virtualização, banco de dados, né? Na área de desenvolvimento. E gerenciador de jogos, aí tu vai ter Steam, tu vai ter Lutris, tu vai ter, cara, tu vai ter tudo. Inclusive eu tenho a Steam instalado aqui, né? Tem até que instalar alguns jogos aí para testar. Mas no geral a loja seria aí um dos pontos mais positivos de vantagem com relação ao Windows, né, e também, né, a outra distro Linux, tá? Mas por que eu considero esse ponto uma vantagem sobre o Windows? Poluição, tá, pessoal? Aqui tu tem uma loja que ela é recheada de aplicativos, mas ela não é poluída a ponto de te confundir na hora de escolher um aplicativo, tá? Infelizmente o Windows ele é muito bom para quantidade e qualidade de aplicativos, mas são tantos softs que você chega a se confundir na hora de baixar o aplicativo, tá? Eu estava usando ele por esses dias, né? Fiquei um tempo utilizando o Windows 10 aqui para produzir algumas coisas, todo mundo viu aí, inclusive eu fui muito criticado por isso, mas é um sistema excelente e dá sim para a gente usar ele como base para avaliar outros sistemas operacionais, tá? Então vamos lá. Esse vídeo aqui ele deve ficar assim um pouquinho longo, tá, pessoal? Mas vai ser interessante para a gente bater um papo sobre isso depois, tá? Então vamos lá, diversidade de pacotes. É aquilo que eu comentei, tá, pessoal? Dentro da Big Store, né, tu não só tem suporte, né, os pacotes AUR, Flatpak, né, mas tu também tem, pessoal, aqui em configurações, por exemplo, a possibilidade de habilitar os pacotes Snap, tá? Que são os pacotes no qual a Canonical, né, ela tá trabalhando mais dentro do Ubuntu, né, tá começando a sair mais pacotes Snaps lá dentro do repositório do Ubuntu, tá? E realmente é um formato que tem se formado, né, se mostrado muito promissor, né, para desempenho, estabilidade e segurança, tá? Então acredito que em breve, não só o Ubuntu, né, que já traz isso há algum tempo, vai ter mais aplicativos Snap, mas outras distribuições vai começar a trazer esse tipo de pacote aqui, como um dos formatos padrões de aplicativo para trabalhar, tá? E é isso. Então, diversidade de pacote, o Big Linux também está na frente de muitos sistemas operacionais, inclusive o próprio Windows, tá? Ah, mas ele não roda .exe nativo. Depende. Que .exe você quer rodar? Porque eu já trabalhei com o Movav e alguns editores de vídeo aqui, .exe nativo do Windows só pelo Wine, tá? Cliquei, instalei como se estivesse instalando no Windows, tá? Apenas rodando o Wine como camada de compatibilidade eu já consegui executar não só aplicativos, mas também jogos aqui, tá? Passando para o próximo ponto, recursos do sistema. Pessoal, Big Linux tem muitos recursos escondidos
que o KDE tem, mais que o Big Linux já deixa isso pré-configurado para você, tá? Um desses recursos está dentro, eu vou dar aqui só alguns exemplos, tá? Está dentro do gerenciador de arquivos. Tá, que recursos são esses? Vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui, né, na aba de screenshot, algumas imagens. Show de bola? Todas elas estão em PNG aqui, tá? Porque é o formato padrão que eu salvo as capturas de tela aqui. Tá, mas vamos lá, clicando aqui, apenas passando o mouse em cima de um desses arquivos, olha que recurso interessante. O Big Linux já me traz aqui, ó, que tipo de imagem é esse arquivo, né? Que tipo de arquivo, né? Ou seja, imagem PNG, o tamanho do arquivo, modificação do arquivo, a última vez que o arquivo foi modificado, né? Ele foi acessado aqui, ó, em terça-feira, 3 de outubro, tá? Então a gente tá, então olha só, ele foi modificado sexta-feira e a última vez que eu abri o arquivo, que eu acessei ele, foi quando eu estava fazendo o e-book baseado no Linux Mint, né? Então olha só, ele me traz, eu ainda posso adicionar etiquetas, fazer avaliação do arquivo, adicionar um comentário e eu vejo aqui também, lógico, a resolução da imagem, tá? Então, pessoal, isso é uma coisa muito interessante, um recurso muito bom, tá? E qual que é o próximo recurso aqui dentro do gerenciador de arquivo? Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem, olha que interessante, eu tenho a opção de abrir essa imagem com o visualizador, né? Eu posso girar essa imagem, inverter, cortar a imagem, redimensionar essa imagem, eu posso imprimir, copiar para, mover para, né? E tem essa setinha aqui para baixo que eu posso, né? Ele vai exibir aqui a lixeira, que eu posso deletar direto de dentro do visualizador, tá? E eu posso, pessoal, também ir para a próxima ou para a imagem anterior, tá? Exibir miniaturas, entre outras coisas aqui, tá? Então é um recurso muito bacana. Então aqui eu consigo ainda escolher com que software eu vou abrir. Isso é uma opção que no Windows você vê muito, tá? Escolher com que aplicativo você vai abrir aquele arquivo. Eu posso recortar, copiar, renomear a imagem, né? Mover para a lixeira, claro, e remover permanentemente, tá? Mas o recurso mais interessante aqui e que não tem em outros sistemas operacionais, tu vai encontrar isso normalmente em distribuições, né? Que tem o KDE Plasma. Tu vai encontrar, assim, a olho nu, tu vai encontrar mais em distribuições que já vem com isso pré-configurado dentro do KDE Plasma, né? O Big Linux tem essa vantagem em cima de outras distros e também em cima do próprio Windows, tá? Que é a opção de comprimir essa imagem ou redimensionar para muitas possibilidades que eu tenho aqui, tá? De resolução, né? E também comprimir a imagem para diminuir o tamanho do arquivo em 50, 70, 75, 80 ou 90%, ou eu ainda posso personalizar o tamanho dessa compressão, tá? Eu posso fazer um redimensionamento personalizado e eu posso otimizar a imagem para web. Cara, isso aqui é um negócio assim que para quem trabalha com edição de arquivo de imagem direto, né, para quem trabalha com fotografia, né, que vai postar, vai criar banner, cara, isso aqui é uma mão na roda, tá? O converter a imagem, né, eu posso girar automaticamente, né? Eu posso converter para base 64, formato personalizado, gerar ícones através dessa imagem. Eu posso inverter verticalmente, horizontalmente, lista de formatos, converter para um GIF, ele vai transformar essa imagem em um GIF, JPEG, converter para PDF, PDF com formato A, né? A-1, né? É formato A4, né? Eu acho, se eu não me engano. Converter para PNG, claro, rodar em 180 graus, né? 90 graus ângulo personalizado ou converter para imagem, né? Para arquivo TIFF, tá? Muita coisa bacana eu tenho aqui. Eu posso criar um GIF animado, colocar a imagem à direita, né? Fazer uma edição de cores rápida aqui, ó, né? Adicionar uma sombra, né? Alterar a transparência das cores, né? Extrair texto da imagem, que é muito bom, tá? Essa é a função aqui, direto na interface, sem instalar nada, tá?
ou utilizar como papel de parede, né? Eu posso também compactar, né, em tar ou zip, né? Eu posso atribuir etiquetas ou compartilhar. Aí vem via Bluetooth, e-mail, nome de um aplicativo. Enviar para um dispositivo, Nextcloud ou até mesmo Google Drive, tá? E eu ainda posso ver as propriedades aqui de forma tradicional, tá? Inclusive alterar as permissões dentro do arquivo, ok? Próximo ponto. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Variedades de desktop para o usuário. Então, olha só, pessoal. Variedade de desktop. Aqui dentro do painel de controle do Big Linux, né, quando tu faz a instalação de cara, ele já te mostra essa opção. Que estilo de desktop você vai utilizar. Vamos supor que você viu isso, né, não prestou atenção, escolheu qualquer um lá de forma aleatória, mas agora você quer trocar. Dentro da central de controle, você tem uma opção chamada Temas Desktop e Ajustes, tá? Clicando sobre essa opção, ele vai te abrir esse painel, onde tu vai poder escolher o estilo do tema geral, tá? Do sistema. Eu estou utilizando aqui, ó, nesse momento nenhum, porque eu alterei dentro do painel do KDE Plasma lá, tá? Mas se eu escolher aqui, ele vai alterar completamente o meu sistema. E aqui em desktop, que é o pulo do gato. Olha só, a gente tem aqui, ó, 6 estilos de interfaces personalizadas para a gente escolher, tá? Entre elas, a gente tem o próprio modo New, que é um modo que deixa o sistema muito parecido aí com o próprio Windows 10 e também o Windows 11, tá? Eu acho que nesse momento, desse jeito aqui, ele se parece mais com o Windows 11 do que com o próprio macOS. Se você quiser ali que ele fique muito parecido com o macOS, sugiro você utilizar esse tema aqui de desktop, tá? Eu sempre utilizava muito ele. Então, pessoal, tá aqui uma vantagem muito grande, né, sobre o Windows aqui, tá? Que é essa opção de você poder escolher o melhor estilo de desktop para você trabalhar no seu dia a dia, tá? Aqui em ajustes, a gente consegue habilitar o modo performance, tá? Desabilitar a compactação BTRFS, né? Eu, como o meu foi instalado nesse formato, preciso deixar isso aqui ativado, tá? Para que o meu snapshot funcione de forma estável, tá? Eu posso ligar a aceleração do navegador, né? Configuração do Brave, por quê? Porque o BigLinux ele traz uma gama de pacotes aí, né? Web apps já pré-configurados nos sistemas e ele utiliza o Brave como plataforma para rodar esses web apps, tá? Então não recomendo tu mexer. Escolher programas a serem carregados durante o boot, né? Você pode aqui ligar a opção de ligar RGB do teclado, caso tu tenha o teclado RGB, né? Tu pode, por exemplo, uma coisa que eu sempre ativo aqui é ativar o no-lock ao ligar o sistema, tá? Pode ocultar o gerenciador do Grub, eu não recomendo, entre outras opções que tu pode ativar por aqui, tá? Vamos para o próximo ponto, que esse vídeo já está ficando muito grande. Compatibilidade com a Steam, incluindo diferentes versões do Proton, como o gproton, por exemplo. Sim, apesar do Linux não ter total suporte aos jogos que tem no Windows de forma nativa, tu ainda consegue rodar a maioria desses games através do Proton, tá? Como que eu posso falar isso? Cara, se você pesquisar aí no meu canal, ver as lives, né, de jogos, você vai ver que eu já rodei muito jogo aqui, tá? Flatout, né? Tudo bem. Flatout, Euro Truck, né? Cyber Hunter, né? Asphalt, vários jogos aqui, tá? É, Dying Light, né? E claro, Farlight, além de Combat Master, né? E também tentei abrir aqui o Z1 Battle Royale, tá? Chegou a abrir, mas por alguma razão ele
conseguiu conectar o servidor, tá? O Modern Combat 5 também, né? E claro, o Farlight aí, que é um jogo que eu sempre fiz muito live aqui no canal, mas ultimamente ele não tem, né, executado de forma bacana aqui, tá? Inclusive por esses tempos ele nem tá abrindo aqui no Linux, tá? Isso não é um problema do Big Linux, mas sim de todas as distribuições. A única que executou foi o Fedora depois da última atualização, mas aí eu tive um problema aqui no Fedora, não estava conseguindo gravar, né? Então eu acabei ficando aqui no Big e abrindo mão do Farlight por enquanto, tá? Então assim, através dessa questão do Proton, que eu tinha mencionado aqui em configurações da Steam, tu tem esse modo de compatibilidade, onde tu pode aqui ativar os dois modos de compatibilidade para títulos compatíveis e ou para todos os títulos, ou seja, todos os jogos que aceitam rodar com Proton, né? Tu entrando lá no site do ProtonDB, tu pode pesquisar o jogo e conferir se ele tá, como está o desempenho dele com o Proton. Tem alguns jogos que vão estar com desempenho platina, né? Tem uns que vai estar com desempenho rodando ouro, e tem uns que vai estar tão bom como se fosse nativo do sistema, né? Então eu tenho aqui esse recurso ativado dentro da Steam e com isso eu aumento aí de forma de forma aí que inimaginável assim a questão da compatibilidade do meu Linux com os jogos, tá? Então esse aqui também seria mais um ponto aí, né? Só para a gente ter uma noção, a gente já está aqui no sexto ponto, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sexto ponto positivo, né? O que seria o sétimo seria justamente a questão, né, da personalização do KDE, que a gente pode coligar esse sétimo ponto diretamente com o primeiro ponto aqui, né, que é utilizar o KDE Plasma, tá? Por ele utilizar o KDE Plasma como interface padrão, né, você consegue aplicar inúmeras modificações no sistema, tá? E também utilizar várias ferramentas diferenciadas aqui, tá? Uma coisa bacana que eu costumava fazer muito aqui é quando você ativa o modo de edição do sistema, do desktop, tu consegue adicionar widgets, tá? E um widget que eu costumo utilizar bastante aqui é justamente do chat GPT, né? Então olha que legal. Pronto, tu instala aqui a extensão, ó, e olha só que bacana, tá, pessoal? Olha que legal, tá? Eu vou entrar aqui no modo edição do painel, né? Vou vir em adicionar widget. E se eu digitar aqui GPT, olha só, clicando, ele vai aparecer aqui esse íconezinho, tá? O qual eu posso mover. Olha só, eu posso mover ele para cá, por exemplo, fechando aqui. Então, olha só, pronto. Eu tenho aqui o ChatGPT já integrado no meu sistema, né? Basicamente isso, tá? Basta eu entrar aqui com a conta que eu utilizo, né, no ChatGPT. Deixa eu até voltar aqui, porque eu estou utilizando a minha conta Google, tá? Para entrar aqui no ChatGPT. Tcharam. Ele está pedindo aqui para eu colocar as imagenzinhas. É D aqui, né? Vamos ver se ele vai aceitar. Enfim, eu não vou conectar agora, pessoal, mas tá aí, tá a extensão. Basta tu logar e tu vai conseguir utilizar o aplicativo diretamente do desktop, tá? Vamos aqui então agora para o oitavo ponto positivo, né? Que é justamente a instalação e alternância entre diferentes versões do kernel do sistema, abrindo compatibilidade com diferentes tipos de hardwares, tá? Então olha só, pessoal, o Big Linux ele tem uma ferramenta muito legal aqui, que é justamente a ferramenta de troca de kernel, tá? Que é essa ferramenta aqui. Voltando aqui para
para as categorias principais, a gente tem aqui, ó, instalar versões de kernel e mesa. Então, olha só, o meu kernel, ele está rodando aqui, né? Por padrão, ele vem com 6.1.5, né? Eu instalei o 6.5.5 e estou rodando com ele nesse momento. E eu ainda posso atualizar o meu drive mesa para a versão mais recente, tá? Eu posso utilizar o TKG Git, só que essa aqui é uma versão alpha, tá? Não recomendo. E tu tem a versão stable aqui, só que um pouco mais antiga, né? Que não é a versão TKG, né? Não é a versão TKG Git, mas é uma versão aí que funciona com a maioria das placas de vídeo, no meu caso baseadas na AMD, tá? E aqui eu tenho a versão do Mesa 23.1.9, que é a versão stable do Mesa TKG Git, tá? Que segundo, né, pessoal que joga, né, eu não percebi tanta diferença assim, mas segundo esse pessoal aí que joga, né, e faz bastante gameplay, né, dentro do Linux, utiliza bastante esse drive aqui por ele ter mais compatibilidade com os games, tá? E conseguir extrair um melhor desempenho da placa de vídeo, ok? Vamos ao próximo ponto, que seria o nono ponto. A gente tem desempenho rápido em máquinas modestas, tá? Pessoal, o Big Linux ele é fantástico com relação a desempenho, porque por ele trazer um KDE tão bom e tão recheado de recursos, ele ainda consegue rodar em computadores que não chega nem ter o hardware que eu tenho aqui, tá? Eu tenho um Core i5 2400, que já passou de ser um hardware de entrada, né? Era um hardware de entrada ali já em 2020, né? Esse processador foi lançado, acho que em 2012, e já foi lançado como um processador intermediário de segunda geração da Intel, né? Então, realmente é um hardware antigo, só que, cara, ele roda muito bem até hoje, muitas coisas que eu faço aqui, tá? Até mesmo jogos, tá? Então, eu sofro mais com o desempenho, né, geral do sistema no próprio Windows do que aqui, tá? Qual que é a vantagem do Windows? Vou falar novamente. Por conta do DirectX 11 e 12, a maioria dos jogos que são nativos no Windows, eles vão ter menos dificuldade para rodar, tá? Porque se o jogo não funcionar com o Vulkan aqui no Linux, provavelmente rodando com o OpenGL, ele vai ter menos desempenho do que no Windows com o DirectX 12. Isso varia de hardware para hardware, tá? No meu caso, o Farlight, por exemplo, no Windows eu consigo rodar ele a 60 FPS, tanto no Windows como no Linux, mas durante as lives, o Windows conseguiu manter uma estabilidade de jogatina melhor em 60 FPS durante as lives, né? Já no Linux eu preciso ter um controle maior dos gráficos, por exemplo, as sombras, pelo menos a última vez que eu fiz live aqui rodando o Farlight no Linux, eu não estava com sombras ativadas. Já no Windows eu posso deixar as sombras ativadas. E recentemente eu testei no Fedora, que foi na última atualização semana passada, e eu consegui rodar ele aqui tranquilo, né, no Fedora 38 com sombras ativas. Então assim, varia muito de atualização, né, de qual que tá de qual é o momento do jogo, né? Se o jogo recebeu alguma atualização de melhoria, né? Ou se tem alguma coisa conflitando com o hardware, depende também da distro que você está rodando. Então tudo isso influencia, né? Mas normalmente para jogar no Windows com o Direct, tu tem alguma vantagem aí dependendo do jogo, tá? Não é o caso do Farlight, mas já aconteceu, né? Principalmente aí depois que praticamente o jogo foi banido do Linux, né? Que ninguém tava conseguindo jogar. Então, né? Pessoal, dito isso, dependendo a circunstância e o momento, tu vai sim ter vantagem para jogar no Windows, tá? Qual que seria uma outra vantagem do Big Linux sobre outras distros e até mesmo, né, com relação ao Windows? Seria, pessoal, essa parte de desempenho, tá? Acredito que ele rode melhor em máquinas mais modestas do que o Windows, né? E programação e desenvolvimento, tá? Claro que por ele ser baseado em Linux, ele vai ter aí
o motor dele, que é o kernel, ele vai ter aí a mesma capacidade que qualquer distribuição tem para você programar e trabalhar, tá? Se você, sei lá, se você é um técnico de cibersegurança, sei lá, não é porque o Big Linux tem essa interface toda bonitinha, né? Fazer igual os haters, né? Cheio de filurinha, não sei o que tu não vai conseguir programar nele, que tu não vai conseguir, né, utilizar o sistema para trabalhar com as suas ferramentas. Cara, tu vai conseguir e a única diferença que tu vai perceber é que ele tem muitos recursos, né, que muitas das vezes tu não vai acabar não utilizando, né? Por exemplo, quem trabalha com programação não está se importando muito com o recurso de você, né, passar o mouse em cima de um arquivo, né, e ter as informações dele ali, né? Normalmente o cara só vai abrir ali um programa para fazer ali os códigos, né, que ele precisa programar e vai ficar ali trabalhando. O cara não vai se ligar muito nesses recursos. Mas isso não significa que em algum momento de lazer aí, né, da vida desse, né, indivíduo, ele não vá precisar, por exemplo, abrir uma Netflix, né? Digamos que ele só tem uma máquina aí, que ele trabalha e de repente ele queira fazer alguma coisa diferente algum dia na vida dele, ele possa acabar querendo abrir aí uma Netflix da vida. Então o Big Linux já traz isso pré-configurado, né? Não foi uma analogia assim 100% correta, né? Na maioria das vezes isso não acontece, mas digamos que você também seja um cara que precise trabalhar com várias máquinas virtuais, né? Então tu tem aqui o GNOME Box disponível na versão mais recente, tá? Baseada na versão mais recente do GNOME e que está funcionando muito bem aqui, tá? Funciona muito bem, tem um desempenho excelente para você emular suas máquinas. Sem dúvida é uma ferramenta que dentro do Linux funciona melhor do que o VirtualBox e VMware, tá? Beleza? E agora a gente vai para o bônus final, né, desse vídeo, que é, pessoal, bônus que eu falo é por conta é que o Big Linux tem uma comunidade muito grande, né? E por causa dessa comunidade é que tu consegue chegar, né, a ter ali um suporte, um feedback muito, mas muito melhor da equipe de desenvolvimento, né? Quantas vezes, infinitas vezes eu precisei resolver algum problema e o pessoal do Big tem me ajudado, né? Entre eles está o próprio Bruno, que desenvolveu as distribuições, né, em pessoa. Tem o Rafael Rush, tá? Que sem dúvida é um cara excelente, um cara muito bacana, muito legal, muito educado, tá? Muito atencioso. Se você precisar, né, e você acionar ele, ele vai parar o que está fazendo para te dar ali um suporte, né? Isso aconteceu comigo essa semana, né? Tem a nossa colega aí do canal Linux Game BR, né, que é a Narayan. Ela também ajuda muito com relação a essa questão de configurar os games, o Proton, a Steam, né? Para essa questão de jogos, é ela quem está aí ajudando o pessoal a trabalhar essa área de jogos dentro do Big, tá? Além disso, pessoal, esse conjunto de ícones novos, né, que veio no Big, né, quem ajudou a desenvolver foi a própria Narayan, né? Ela foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver, tá? As outras pessoas eu não sei, mas eu sei que ela foi uma dessas pessoas que ajudou a desenvolver esses ícones novos, né? Então, o pessoal tem se unido bastante com relação a esse sistema. Confesso que, né, que um tempo atrás, né, por conta de um vídeo aí de uma distro, que eu não vou citar o nome aqui, né, algumas dessas pessoas que participam ali da comunidade, né, acabou me fazendo ali alguns ataques e eu meio que eu dei uma recuada com relação à proximidade com alguns desenvolvedores da distro. Mas ainda assim, pessoal, isso não vem ao caso, né? Mas vale citar que, independente disso, o suporte da distro ela é excelente, tá? O Rafael, pelo menos, é um cara que ele não se importou muito, né, com, com isso, né? Ele sempre que eu preciso, ele me dá o suporte necessário. E toda a comunidade, né? Tem um grupo do Telegram lá do Big Linux, onde o pessoal tá sempre ajudando, sempre tirando dúvidas, né? Se você precisar, independente da hora, cara, que tu mandar mensagem, se tiver alguém lá, vai te atender e vai te auxiliar na resolução do seu problema, tá? Então, cara, esse seria aqui, no meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, seria, assim, os pontos, né,
os primeiros pontos a serem observados, né, caso você tenha aí vontade de sair do Windows ou testar um outro sistema para produtividade de forma geral, tá? Então aqui seria acho que é uma lista bem legal para você prestar atenção na hora de escolher a sua distribuição Linux, né? E na hora de saber qual Linux vale mais a pena você, né, instalar para poder abrir mão do Windows, né? Porque o Big Linux não vai te dever nada com relação ao Windows e outras distribuições. Talvez na quantidade de jogos disponíveis de forma nativa, né? Talvez nisso você realmente acabe optando pelo Windows. E é aquilo, igual eu falei, dependendo do momento que está o game, né, que está o desenvolvimento, tu sim tem a vantagem em rodar ele no Windows por conta da compatibilidade, né? O Windows é mais aquela questão, instalou, abriu, executou e rodou, entendeu? No Linux já tem aquela questão de será que o Proton está ok, né? Será que falta alguma dependência? Tu vai ter que analisar tudo isso antes de migrar completamente se o teu foco for jogar, né? Se o teu foco não for jogar, pode ir sem medo que o Linux não vai te dever nada, né? E dentre esses Linux aí, o próprio Big Linux não vai te dever nada, tá? Ele tem aí todas as opções de aplicativos, né, que 90% das pessoas utilizam tanto para trabalhar quanto para lazer, tá? Ou produção de conteúdo mesmo, né? Tu consegue rodar vários softwares de edição de vídeo aqui, tem Kdenlive, tem DaVinci Resolve, tem um monte, cara, uma infinidade. Eu, por exemplo, eu edito na web, né? Eu tenho um editor de vídeo online, né, que eu logo lá, faço minhas edições, né? O Clipchamp ali, todo mundo sabe. E ele substitui completamente o Movavi. O Movavi é melhor? É melhor. É mais rápido? É mais rápido. Tem mais coisas para você aplicar dentro do vídeo? Tem mais coisas. Mas, ainda assim, rodando, editando meus vídeos pelo Clipchamp Online, né, que é um software da própria Microsoft, por incrível que pareça, ele não me deve nada, tá? Se comparado com o Movavi, eu acabo conseguindo editar da mesma forma o conteúdo aqui do canal, tá? Incluindo fazer chroma key, tá? Eu consigo fazer por ele tranquilamente e de forma muito mais fácil do que, né, o Movavi, por exemplo, né? Então acho que isso seria basicamente, né, a necessidade da maioria das pessoas, tá? Seria esses pontos aqui que eu mencionei nessa lista. Pessoal, não sei se o vídeo ficou tão didático assim quanto vocês gostariam, mas eu acho que essa lista serviu, né, para a gente não pular, né, nenhuma característica, né, importante e também não deixar de comentar, né, ali, né, as principais ferramentas do sistema, né, que estão ali dentro da interface em si e que não depende, né, necessariamente, né, da interface gráfica do sistema para funcionar, tá? O KDE ele tem a maioria dessas ferramentas, né, prontas ali, mas o que, que a equipe do Big fez? Eles pegaram isso, né, e fizeram uma configuração ali que essas ferramentas elas parecem ser todas, né, é, se não algumas, tá? Que eu acho que algumas aqui são novidades, tá? Dessas ferramentas que eu mostrei principalmente aqui no gestor de arquivos. Mas eles fizeram um negócio tão legal que o Big Linux ele acaba sendo único, né? Dentro desse contexto, ele acaba sendo uma distribuição Linux única, tá? E que não dá para você pegar qualquer distro por aí e dizer que entrega tudo que o Big Linux entrega com relação à interface gráfica, tá? Todas as distros têm o mesmo potencial, mas nem todas entregam com a mesma qualidade o que o Big Linux entrega, tá? Então é muito importante a gente frisar isso, que apesar do Linux ser um sistema muito volátil com relação a desenvolvimento e configuração, eu acho que nem toda distro está, né, no patamar de maturidade que o Big Linux está hoje, né? Poucas estão, né? Uma distro, por exemplo, que é baseada no GNOME, mas que eu consigo trabalhar tudo que eu trabalho aqui no Big é o Fedora 38 para frente, tá? O Manjaro com GNOME é muito boa, mas hoje em dia eu já não consigo me adaptar muito bem, né? O Manjaro com KDE já dá para você se virar
muito bem. Da mesma forma que eu trabalho aqui no Big, eu conseguiria trabalhar no Manjaro com KDE tranquilamente, mas com uma curva de configuração maior do que o que eu tenho aqui, tá? Para ter esses atalhos, essas ferramentas, né, já ali de prontidão para eu só chegar e usar, tá? Então, galera, é isso aí. Big Linux 2023 tá top, né? Não tenha medo de testar, né? Antes de testar, você pode fazer um dual boot, mas cara, testa, tá? Testa, e se você tá desanimado com Windows por qualquer motivo que seja, né? Se o teu foco não for só jogar, cara, vai sem medo, tá? Vai sem medo que você vai conseguir utilizar aí a distribuição tranquilamente, tá? É uma distribuição muito completa, compatível com muita coisa, tá? Muita coisa legal mesmo, né? E dá para trabalhar tranquilamente, tá, pessoal? Então, assim, hoje, Big Linux, Fedora 38, Manjaro KDE Plasma, né? Ubuntu 22.04, né? Linux Mint, são distribuições excelentes para você que quer migrar do Windows e não sabe, né, qual Linux escolher. Essas que eu citei agora são excelentes opções, mas dentre elas eu acho que o Big merece um destaque por tudo que ele entrega, já pré-configurado com o sistema, tá bom? Pessoal, esse vídeo já está ficando bem longo, eu vou ficando por aqui, tá? Eu acho que vale a pena a gente fazer um comparativo ao vivo do Big Linux contra o Windows 11, né, ou contra o Windows 10 mesmo. E se vocês apoiam esse comparativo, cara, comenta embaixo aí, tá? O que vocês acham? Se vocês querem ver esse comparativo, eu posso fazer a instalação aqui do Windows, né, na VM, e a gente faz esse comparativo aí para a gente fazer o comparativo de recursos, tá? Ver qual que é a diferença do mesmo recurso aqui no Big Linux e do mesmo recurso no Windows, tá? Como, por exemplo, o captura de tela, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, eu tenho aqui, acabei de fazer a captura de tela, né? E aqui, pessoal, é, eu posso escolher salvar, né? Ou eu posso configurar ferramentas de anotação. Eu posso fazer uma anotação aqui direto, tá? Então, assim, galera, esses são recursos que a gente tem no Windows, mas que não é toda a distribuição Linux que traz, tá? Da mesma forma que o Big Linux traz aqui, tá? Manjaro traz também as mesmas ferramentas, tá? Manjaro KDE, distribuições baseadas no KDE. Mas tem algumas que os caras colocam KDE Plasma, mas não colocam todos os recursos, tá? Eles fazem ali alguma configuração que acaba não tendo exatamente os mesmos recursos que tem em uma, às vezes não tem na outra, tá? Então, assim, esse aqui, por exemplo, é um recurso que tem no Windows e que funciona de forma muito semelhante aqui, tá? Então, eu acho que esse comparativo valeria muito a pena a gente fazer ao vivo, até mesmo pela demanda, né, de tempo que a gente vai precisar parar para analisar cada situação, tá? Cada característica. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E se você utiliza a Big Linux e não conhecer o canal, já se inscreve para acompanhar o próximo vídeo do sistema, né? E, pessoal, é isso aí. Se você quer ver esse comparativo, comenta embaixo aí, né? Quero ver, ou faz o comparativo, Big Linux versus Windows 23, só comenta qualquer coisa aí e confirma que você quer ver o comparativo, que eu posso estar agendando a live para a gente fazer isso ao vivo, tá? Bom, ficando por aqui, um forte abraço, valeu aí e até o próximo vídeo.